13 horas. Este programa é um oferecimento do Clube da Fraternidade, que mantém a emissora no ar. No ar, debate na Rio. Olá, ouvintes. Sou Paulo Guedes, estamos dando início ao programa Debate na Rio, programa Jornalismo Interativo no Ar. Ligue e participe, 3386-1400, mande a sua mensagem pelo WhatsApp 98486-7633. E você, internauta, ouça e assista ao nosso programa em tempo real, no Brasil e no mundo, em www.radioriodejaneiro.am.br. E hoje temos os nossos debatedores aqui, a Nádia, que deve estar chegando, Nádia do Couto Vale, ela está presa aí no trânsito, deve estar chegando já aqui, Dirceu Machado e Moisés dos Santos. Na técnica, nosso amigo lá, Michel, que está sempre aí nos auxiliando. Hoje a gente vai estar falando sobre um tema que é normalmente muito palpitante, né? Traz discussões acaloradas, né? É um tema que tem sempre muito a ver, principalmente na atual situação que nós estamos vivendo aí de violência no mundo. Então a gente sempre sabe que são temas que trazem à tona muitas vezes a insatisfação, a visão de cada um. É importante a gente ter o contraditório de todas essas posições. E para debater esse tema, que é o pena de morte, nós trouxemos um texto aqui da produção, que é Morte Não Muda Ninguém, que é da redação do Momento Espírita, com base no item A Morte Não Muda Ninguém, do jornal Correio Fraterno do ABC, de novembro de 1998, e esse texto aqui foi publicado em 27/8/2015. E o texto diz o seguinte: há sempre os que afirmam que ameaçar o criminoso com a morte tem o dom de mudar sua disposição, refreando-lhe os impulsos, pelo temor de sofrer a penalidade fatal. Apoiados nesse entendimento, defendem com rigor a pena de morte como a solução ideal para aliviar a pesada carga social de crimes e criminosos. O Dr. Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, conhecido mundialmente por suas pesquisas em torno da reencarnação, teve oportunidade de dialogar com um jovem do Ceilão, que nasceu com marcas profundas pelo corpo. Uma enorme cicatriz no peito e o braço direito atrofiado por completo. Tem ele recordações muito nítidas de trechos de sua vida anterior. Recorda-se de ter vivido antes no próprio Ceilão. Lembra-se de, conforme rezam as tradições daquele país, ter contraído matrimônio civil com uma jovem e marcado a data para a realização da cerimônia religiosa para alguns meses depois. Nesse mesmo período de tempo, começou a construir a casa para onde deveria levar a sua esposa e passou a sonhar com uma vida de muita felicidade. Contudo, com o passar do tempo, a moça apaixonou-se por outro rapaz e pediu o rompimento do compromisso. O jovem abandonado tomou-se de revolta e planejou terrível vingança. Mataria a noiva infiel e culparia o próprio rival. Assim pensou, assim fez. Numa noite escura, protegido pelas sombras, ele a apunhalou certeiramente no coração. Mas foi visto por uma testemunha. Foi preso, julgado e condenado a morrer pela forca. Renasceu como filho de seu irmão e, além da problemática física, também tinha lembranças atormentadoras do momento em que se fazia testes com a forca para ver se funcionava bem. Lembrava-se ainda dos dias que passou no presídio e que antecederam a sua morte. A esse jovem, que tão bem recorda de sua morte na forca e a causa que a originou, perguntou o pesquisador Dr. Ian Stevenson: se voltasse a acontecer com você o que aconteceu no passado, você procederia? Como você procederia? O rapaz respondeu prontamente: com toda certeza voltaria a matar.
Verdadeiramente, sacrificar a vida do criminoso não o educa nem o regenera. A educação ou a reeducação é um processo lento, que não se realiza sem o afeto e dedicação. Processo que se exterioriza nos atos do ser, mas que tem sua origem na intimidade da criatura. O caminho que devemos seguir quando pensamos em acabar com o mal que tanto nos aflige. Muito interessante essa história, né? Interessante? Você acha, né? Muito interessante, porque a gente fez assim, não saiu do seio da doutrina espírita, né? Porque às vezes as pessoas dizem que isso é o espírita, né? Você está dizendo interessante a abordagem da questão. Sim, claro, muito interessante. Né? Essa abordagem é muito, porque a gente vê que é um pesquisador, né? Reconhecido, que traz isso. E a gente constatar que condenou um indivíduo à morte e não mudou nada na vida dele, né? Ele passou por momentos de sofrimento no mundo espiritual, reencarnou, mas voltou convicto de que deveria fazer a mesma coisa. Então, isso já abre, né, uma pergunta para a gente que a produção nos trouxe. Para você, ouvinte, o criminoso merece uma segunda chance? Né? Ou a gente vai para a pena capital? É um tema. A gente sabe que no nosso país, a gente está num momento de muita violência, a gente vê no mundo aí também as guerras, né? As pessoas que têm causado dor a muita gente, e esse pensamento da pena capital, da pena de morte, vem muito à tona. Nessas horas ele é o tema que passa a ser o preferido de todos, né? Então, como a Rádio Rio de Janeiro é uma rádio que está, né, como é que eu vou falar, sintonizada com a ideia aí do povo, né, com a ânsia do povo de saber informações, a gente trouxe esse tema para ser debatido. Nós temos aqui 3 debatedores que conhecem profundamente a doutrina espírita, que conhecem também a questão psicológica e social, né, da humanidade. Então, a gente vai trazer aqui a Nádia agora para começar o nosso debate. Nádia, para você, o criminoso merece uma segunda chance? E aproveita e fala sobre esse texto aqui que é tão interessante. Né? Olha, para os materialistas, a pena de morte é a solução. Né? Em tudo e por tudo, não havendo nada depois desta vida, então a solução é nós nos livrarmos desse companheiro indesejável. Muitas vezes é indesejável por motivos particulares, como é o caso aí do rapaz do Ceilão, né? Que o Ian Stevenson aqui nos relata. Ou então... Eu não queria parar de falar. Não, mas está tudo bem. Ouvinte, nós estávamos nos ouvindo, sabe, em delay. Pois é, isso acontece. É bom que é ao vivo assim, né? Pois é. Mas não tem importância. Vamos em frente. Então, essa questão para os materialistas é verdadeiramente a solução. Ou por motivos individuais, como é o caso aqui desse rapaz relatado pelo Ian Stevenson, como também em questões coletivas, né? Como nós vemos muitas vezes em questões de linchamento, muitas vezes é uma pena capital imputada no calor da emoção, com a pulverização das responsabilidades, como acontece com a multidão, com a turba. É claro que quem acredita que há alguma coisa além desta vida material, evidentemente que a pena de morte não é uma solução. Nós sabemos o quanto é necessário para o espírito dobrar-se a si mesmo sobre suas próprias convicções que estão na contramão da lei de Deus, e nós que trabalhamos com educação, com ensino também, nós sabemos que pelo menos há necessidade de um período em que o aluno venha a completar a trajetória curricular por inteiro. Então, na verdade, como isso depende de fluxos de consciência, de experiências para o despertamento da consciência, nós não podemos decretar que em uma única existência as criaturas se vençam a si mesmas. Nós temos exemplos cabais de Paulo, né, o grandioso apóstolo dos gentios, e de Maria de Magdala.
Fora isso mesmo, no Evangelho, nós sabemos, e em alguns casos, até por informações espirituais, nós acompanhamos a trajetória de alguns espíritos que vão se burilando ao longo dos séculos, como aconteceu com o espírito Judas, que já amava Jesus, mas que acabou enveredando por uma outra situação. No caso dele é suicídio, mas nós agora tratando da pena de morte, precisamos também ter em mente a questão dos erros do judiciário. Nós não podemos imaginar que os homens sejam infalíveis no julgamento dos próprios homens. Todos nós estamos sujeitos, em quaisquer áreas de nossa atuação profissional ou não, estamos sujeitos a erros. E os erros no judiciário têm sido apontados também, francamente, largamente, mas nos casos da pena capital, muitas vezes eles são irreversíveis, né? No caso de serem executadas mesmo. Acabou a chance de defesa, né? Exatamente, exatamente. Felizmente, a lei de Deus oferece segunda oportunidade, terceira oportunidade, quarta oportunidade, quinta oportunidade. Então, nós também devemos oferecer oportunidades. Há aí, no caso, uma outra questão de ordem ético-moral a qual nós não devemos ficar aliados. É a questão da gravidade da pena, a questão da pertinência e da pertinácia do criminoso no crime. E o Estado, porque estamos falando de pena de morte, pena capital, principalmente pelo Estado, né? Porque já falamos do linchamento, que é outra história. Mas, enfim, pelo Estado, o Estado tem como dever constitucional em todo o mundo, em todo o planeta, zelar pela segurança de todos os cidadãos. Se um cidadão tem e nós sabemos do ponto de vista espiritual, que há espíritos que vêm e que demandam muitas encarnações para despertarem, então é preciso que haja, o Emmanuel nos diz isso em O Consolador, que em um mundo de expiação e provas, em algumas questões, alguns momentos, nós precisamos de leis muito severas. Então, no caso de alguns criminosos renitentes, endurecidos, nós precisamos ter leis rigorosas, não a pena máxima, mas leis rigorosas no sentido do confinamento, para que no confinamento sejam-lhe oferecidas pelo menos as primeiras oportunidades de despertamento da consciência. A nossa doutrina é muito especial, ela é muito completa, ela é muito profunda, e nós temos casos de espíritos que voltaram depois de terem sido condenados à pena capital, e nós temos esses depoimentos. O primeiro que nós vamos lembrar, eu já vou terminar, o primeiro que eu vou lembrar é do nosso querido amigo de muitas encarnações, Luciano dos Anjos. Ele foi, como nós sabemos, ele é o jornalista da Revolução Francesa, e ele foi condenado à guilhotina. E nesta encarnação, ele já está desencarnado há alguns pouquinhos anos, mas nesta encarnação ele também voltou como jornalista, e ele voltou com muitas sequelas. Ele conta isso naquela experiência maravilhosa que fez também com o nosso querido Hermínio Miranda. Eles fizeram um experimento, combinaram no plano espiritual de voltar para contar essa história, e o Luciano relata isso no livro Eu Sou Camille Desmoulins, que é uma obra de base para nós entendermos esses mecanismos que ficam ali registrados no substrato do psiquismo profundo do espírito. O Luciano ficou com dificuldades na garganta, ele não podia engolir cápsulas e tudo por causa da guilhotina e uma série de outras sequelas. Eu vou lembrar ainda rapidamente aqui a situação lá na segunda parte de O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, um capítulo no qual o nosso querido codificador Allan Kardec nos traz o depoimento de criminosos arrependidos. Ele inaugura o capítulo com o padre Verger, que assassinou o arcebispo,
e depois ele nos traz o Le Maire e o Jacques Latour. Esses dois últimos declaram, eles todos se arrependeram, e eles declaram que a falta do Estado em oferecer-lhes educação foi um componente importante para eles trilharem a via do crime. E há ainda um outro capítulo nessa mesma obra. Ouvinte, leia essa obra. Aí você vai ficar tão apaixonado que você vai passar a estudá-la profundamente. Então, há nos espíritos endurecidos o caso do espírito La Pommeraye, que é um espírito que teve o castigo pela luz, um caso absolutamente interessante, como diria você, Paulo, interessantíssimo, né? Então, ele tem esse castigo e ele ainda continua endurecido, ele não se arrepende. Então, é isso, e não sei qual foi, no final, para encerrar, a disposição de um condenado à morte que foi executado na semana passada nos Estados Unidos. Ele ficou durante 7 anos recorrendo da pena de morte. E então, lamentavelmente, ele foi executado na semana passada. Não sei qual foi a disposição dele ao final, mas o simples fato de estar lutando pela vida, ainda que dentro da prisão, ainda que no corredor da morte, que é uma coisa absolutamente angustiante. Olha. Não é isso? E nos momentos finais ainda um requinte perguntar qual é a última refeição que você quer nesta vida. É uma coisa muito estranha, né? Então, é isso. A pena de morte não corrige ninguém. A doutrina espírita está cabalmente aí nos explicando isso, inclusive com o depoimento dos espíritos que voltaram para contar. Com certeza. É um tema muito interessante. Muito interessante mesmo. Muito, né, abrangente, né? A gente entra em vários aspectos da vida, né? É coisa para se debater por muito tempo, né? Que a gente sabe que a gente aqui não vai convencer a humanidade a ser contra a pena de morte. Mas se nós lançarmos algumas questões para as pessoas ficarem meditando sobre elas... a gente está trazendo aqui a visão da doutrina espírita para que as pessoas, na hora de pensar, né, em aprovar ou não isso, tenham bastante argumentos, né, para tomar a decisão, formar a opinião, né? Porque muitas vezes começam a escutar só a opinião do outro lado. Alguém tem que ter a contraditória, né? Somos nós, né? Nós somos nós aqui defensores da vida. O contraditório está na moda no Brasil. Tem muito aí por aí. Vamos lá, Dirceu, o que você tem a nos falar aí sobre essa questão aí? Como disse você, é muito interessante o assunto, realmente é, e existem uma série de argumentos que a doutrina espírita realmente deveria responder. Eu tenho escutado vários, e inclusive argumentando dentro da própria doutrina. No caso, para uma solução definitiva, é claro que o Estado deveria prover educação. Começar por aí, para ter certeza que os indivíduos, que a população tem recebido instruções, não apenas informações de matérias, como se diz no Ministério da Educação, mas modo de viver, a ética, a moral e coisas desse tipo. Formar primeiro a população, para depois cobrar da população. E isso o Estado não está se responsabilizando pela educação adequada da sua população. Bom, o indivíduo preso numa penitenciária, é raro o caso de uma recuperação. Raro, raríssimo. É outro argumento que a gente escuta por aí. As penitenciárias se transformam em universidades do crime para pessoas que estão iniciando e que não deveriam iniciar no caminho do crime, mas tornam-se depois profissionais. Terceira coisa que se poderia fazer a distinção é entre um crime qualquer e um crime hediondo. Um crime hediondo mostra o ódio do assassino para com a sociedade.
a revolta completa dela. Essa revolta completa vem de quê? Vem desde o abandono do Estado a essa pessoa, desde criança. Então vem aí a história da educação. Talvez esse, que nutre esse ódio imenso contra a população, pudesse ser revertido se ele tivesse tido uma educação adequada. Mas não teve. Então ele se transformou numa laranja podre no meio de outras laranjas. Ele pode contaminar todo o cesto de laranjas com a sua podridão de sentimentos, etc. Então, há a separação entre o crime normal e o crime hediondo. É claro que mesmo em se julgando um crime hediondo, pode-se cometer erros, o judiciário pode cometer erros. É mais difícil, mas é difícil também perdoar um assassino a arrastar crianças pelo asfalto, a cometer 2, 3 vezes o mesmo tipo de crime hediondo. É muito difícil errar nesse caso. Se vai para a universidade, ele não se recupera. Bom, vamos supor agora a pessoa lá no plano espiritual. Se ele não se recupera aqui, ele tem a chance de se recuperar no plano espiritual. Nos diz André Luiz que lá há a possibilidade de equipes encarregadas dessa tarefa. Aqui, no exemplo que é citado, o indiano diz que com toda certeza ele voltaria a matar. Talvez ele não tenha se convencido com os conselhos que recebeu no plano espiritual. Mas há outros no plano espiritual que possam receber e se adequar às novas lições e vir para a prova para testar novamente, já que nós sabemos que na nossa doutrina a gente vem 1, 2, 3, quantas vezes for necessário para aprender ou para demonstrar que aprendeu a lição. Ele pode aprender aqui, mas pode aprender também no plano espiritual. Um outro argumento que usam é que nós somos os gerentes e somos os responsáveis por esse planeta, pela nossa nação. Nós temos que zelar pela nossa nação. Isso me faz lembrar a doenças muito graves. Um paciente altamente com risco de vida, ele não vai ser tratado com aspirina. Ele vai para a mesa de cirurgia, vai para a UTI, é retirado o órgão que está molestando todo o seu corpo, para depois então vir um tratamento mais adequado. Talvez o país esteja passando por um caso de UTI, de CTI, onde se tenha que arrancar do convívio alguns órgãos que estão deteriorando toda a saúde do sistema. E certamente ele não vai perder. Esse que foi retirado, ele vai para um local onde pode estudar. Lá no plano espiritual tem equipes para isso também. Então há uma série de argumentos a favor da pena de morte. O fato é que se houvesse de parte a parte do governo e nosso, da sociedade, a iniciativa de prover educação adequada e oportunidades iguais a toda a população, o número desses assassinos rebeldes e crimes hediondos seria muito menor. A solução já estaria dada. A gente não pode esquecer Jesus, né, sobre a questão do perdão, né? Eu acho que a gente não tem que ir para a pena capital, a gente tem que reformar as instituições que não funcionam para que tudo isso aconteça, né? O nosso sistema prisional, né? O nosso sistema educacional, a gente tem que mudar muita coisa, né? Porque quando a gente vai para uma solução que, né, muitas vezes é inadequada, porque a gente tira um criminoso do corpo e joga ele para agir sem corpo, né? E como a mensagem também diz, né? Não soluciona, né? Porque a prova é aqui, né? Lá recebe orientação, mas a prova é aqui, então a gente está tirando o indivíduo da prova. Eu acho que a gente tem que sim retirar o preso do convívio, não tem jeito, mas tentar educar. Vamos dar um intervalo, na volta o Moisés vai ter a oportunidade aí de falar, o Michel já está lá me sinalizando, daqui a pouco retornaremos com o programa Debate na Rio. Debate na Rio. Muito bom
manter você no Clube da Fraternidade. Graças à sua contribuição é que este programa está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Obrigado, obrigado. Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora, é o que eu amo. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Agora, com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o seu futuro, de acordo com a sua vocação. Quem conhece o novo ensino médio, aprova. Já é assim com 72% dos brasileiros, segundo a pesquisa do IBOP. Acesse mec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta Paulo de Tarso, peça teatral que conta a saga do ex-rabino, que se tornou um dos maiores apóstolos na defesa do cristianismo. Paulo de Tarso. Apresentações dias 3 e 4 de junho, sábado e domingo às 8 da noite. Teatro Henriqueta Brieba, Rua Conde de Bonfim, 451, Tijuca Tênis Clube. Ingressos à venda na Congregação Espírita Francisco de Paula, Rua Conselheiro Zenha, 31, Tijuca. Informações 3088-6519 ou 99531-5853. Paulo de Tarso. Toda quarta-feira, às 2 da tarde, acompanhe o programa Vozes da Casa de Francisco Acolhimento, levada ao ar pela instituição espírita que presta um serviço de hóspice e atua em parceria com o Instituto Nacional do Câncer, INCA. É destinada à hospedagem e amparo de pacientes oncológicos em cuidados paliativos, sem possibilidade de cura física. A apresentação de Eduardo Sutini. Atenção, ouvinte e mantenedor do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro. Você que ainda não atualizou seus dados cadastrais, precisamos atualizá-los. Para isso, envie preferencialmente seus dados para o e-mail clubedaFraternidade@radioriodejaneiro.am.br ou ligue para 0 operadora 21 3386-1404 ou 3386-1422, informando nome conforme cadastrado em seu boleto de contribuição, número do CPF, telefone, endereço completo com CEP, a data de nascimento e o e-mail. A Rádio Rio de Janeiro agradece sua colaboração. (13h29). Debate na Rio. Olá, ouvintes, estamos de volta com o programa Debate na Rio. Hoje estamos falando sobre pena de morte. O texto é Morte Não Muda Ninguém, da redação do Momento Espírita, com base no item A Morte Não Muda Ninguém, do jornal Correio Fraterno do ABC. Então é um tema aí que já está dando aí muitas participações, né? Nádia já falou, o Dirceu já falou. Eu só vou citar alguns nomes aqui no WhatsApp. Você já falou? Eu já falei, eu falo o tempo todo, né? Você também já comentou o tema, foi isso que eu quis dizer. Tem o Roberto Ortega, aqui de Nova Iguaçu, Maria Clarice, Isabel de Jacarepaguá. Cadê? Deixa eu ver aqui. Jorge Luiz da Pavuna. E no Face tem muita gente. O Dirceu agora vai trazer também a consideração dele. Cita só as pessoas do Face, tu que está acompanhando o Face, só quem está participando, quem já mandou algumas, só para... Leda Setúbal, Ana Beatriz, Lua GF, que é minha amiga Lúcia Fortunato, Marcelo Alcântara, lá do Lar, Francisco de Assis, Tânia Estilvio, lá da Suíça. Lá de Schaffhausen, um beijo, querida. Lucimar, Nascimento, Odília, muitas pessoas participando. Agora vamos deixar
Não deu tempo do Moisés falar no primeiro quadro, porque o tema, ele pede muitas considerações, então vou deixar o Moisés agora falar um pouquinho. Nós estávamos estudando a respeito das comunicações mediúnicas e Humberto de Campos tem a sua palavra no livro Cartas e Crônicas. E ele deixa bem claro, através da psicografia de Chico Xavier, que todos nós, ao nos sentirmos no direito de revidarmos o mal com o mal, nós estamos exacerbando o egoísmo, caminhando para o mesmo sentido daquilo que reprovamos. Então, se nós sabemos ser o crime qualificado como hediondo, a atitude hostil, que realmente vai causar repercussões em diversos níveis, dependendo do nível evolutivo que cada um se encontra, a escolha pelo mal, na mesma moeda, como vingança desse egoísmo exacerbado, pela vaidade, pelo orgulho, que nós não acreditamos que aquela situação ocorreu conosco, por não compreendermos, é justamente um falso direito que nos afasta das leis de Deus. O ódio nos afasta das leis de Deus. E se um crime chegou até nós, certamente foi pelas razões do escândalo ter sido necessário, como ensina Jesus. Teve um outro rapaz que participou aqui, ele sempre participa, ele falou de vários personagens do Evangelho, Sócrates, Estevão, que foi apedrejado, e o próprio mestre, que foi condenado por pena de morte na crucificação. Porque o povo escolheu Barrabás. Então Barrabás é o símbolo do imediatismo no próprio Evangelho. É a solução rápida, pelo uso da violência, pela espada, e até hoje muitos de nós escolhemos Barrabás em detrimento do próprio mestre. Mas o próprio mestre não se defendeu. E segundo Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, por Divaldo, ela fala que Jesus realizou o maior gesto de amor e renúncia ao se permitir ser levado para a cruz. E quando ele está no alto do madeiro, ele observa a multidão que o apulpa e o condena. Muitos dali já haviam recebido a própria atuação do seu amor, curas, orientações, exemplos vivos de amor. Mas a própria multidão, desorganizada nos seus instintos, o condena. Ele então ergue os olhos ao Pai e, antes de entregar-se em espírito nas mãos do Pai, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, quando nós usamos de violência, nos permitimos ao ódio, nos afastamos de Deus e julgamos ter o direito de executar alguém por ter feito o mal ou por ter realizado algum crime, nós esquecemos da caridade para com os criminosos, que o Evangelho nos ensina, que realmente é o único meio de reverter a situação, de fazer com que haja uma alteração nos propósitos pelo esclarecimento, pelo exemplo vivo do bem. Então, nós não temos esse direito, nós não sabemos o que fazemos ao optarmos pelo desejo da morte de quem quer que seja. Então, quando Jesus nos ensina que o perdão, o amor e o bem deve ser feito, não é pelo outro. Nós estamos falando aqui todos em educação do Estado, dos governantes, das escolas. Mas a construção do reino dos céus, Jesus ensinou, começa dentro de nós. Toda essa modificação do panorama exterior começa dentro de cada um. A responsabilidade de quem conhece é muito maior do que de quem não conhece. Então nós que buscamos o Evangelho, nós que buscamos o bem à luz da doutrina espírita, toda essa construção tem que começar a partir de nós. A predisposição pelo bem atrairá o bem. E a predisposição para o mal atrairá o mal. Então as pessoas ficam perguntando assim: eu quero fazer uma limpeza espiritual na minha casa, eu quero que o mal não chegue na minha casa, eu quero que nenhum mal alcance os meus filhos, a minha família e a mim mesmo. Mas se eu estou predisposto ao mal e julgo, com a minha opinião, com o meu interesse, que
a execução de alguém deve ser feita em função do mal que ele comete, eu já estou predisposto a receber também esse mal. Tudo começa no interesse, na vontade, no pensamento. Então mudemos o nosso foco, mudemos a nossa visão pela vida, e a vida nos brindará com todas as consequências naturais desses mesmos recursos. A gente fica querendo a segurança física, a segurança até às vezes espiritual de quem quer que seja, mas não sabemos que nível de honra essa ideia vai nos proporcionar, qual o relacionamento, o vínculo que se estabelece com entidades que possam, porventura, realizar alguma segurança, mas a título de que honra, a que preço? Então, quando Jesus vem nos doar em amor, em exemplo de vida, e nos convidar a reconhecer que nós não sabemos o que fazemos ao condená-lo pela morte, isso já é o exemplo de vida para que essa opção jamais chegue sequer no nosso coração, no nosso pensamento. É isso aí, gente. Tá chovendo aqui. Passagens aqui, pessoas falando, fazendo perguntas. Vou trazer a pergunta aqui para a Nádia, do Rodrigo de Ricardo de Albuquerque. Não seria a pena de morte um eficiente recurso para dar um choque de despertamento nos indivíduos tão comprometidos com a violência que parecem enquadrados no impasse evolutivo? Oi, Rodrigo, um abraço para você aí em Ricardo de Albuquerque. Impactar o outro como uma estratégia de educação ou de ensino para que ele volte a sua atenção, direcione a sua atenção para determinado tópico, aspecto, situação, é até uma recomendação que nós precisamos dosar, evidentemente, como professores nas técnicas de ensino que usamos em nosso planejamento. Agora, há, na verdade, situações controladas na sala de aula, mas, como nós costumamos dizer, isso está lá no capítulo 3º de Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso querido Santo Agostinho nos diz isso e nos explica por que a escola, junto com Kardec, por que a Terra é uma escola e é um hospital. Nós podemos estar em cursos em ambas as necessidades e por isso estamos aqui usufruindo dessa ambiguidade, não é nenhuma ambiguidade, mas é dessas polaridades aqui do nosso planeta. Alguns poderiam dizer isso e usar a pena de morte, como é essa linha argumentativa que o nosso ouvinte nos traz. Não, Ricardo de Albuquerque, mas ele é Rodrigo. Rodrigo. Que o Rodrigo nos traz. Ele certamente está pensando em nos trazer aqui uma linha argumentativa materialista, porque nós acharmos que o simples impacto sensorial vai educar é um ledo engano. Nós lembramos que Jesus, sabendo que havia necessidade de impactar aquelas mentes primitivizadas, ele precisou, não por si mesmo, evidentemente, mas precisou impactar aquelas mentes naquele estágio, como hoje ainda há mentes naquele estágio, com o drama sanguinolento do Madeiro. Mas nós todos sabemos que foram poucos os que foram impactados, a despeito de isto ter sido uma estratégia da pedagogia divina, através de Jesus. Então, se Jesus usou isso, impactou muitos e salvou poucos por essa estratégia. Então, porque isso depende da repercussão no estudante, no seu quadro psíquico íntimo. E por isso que, sendo o estímulo aí o mesmo para todos, há reações diversas. O mesmo se pode dizer, Rodrigo, da sua proposta, que é exatamente achar que a pena de morte teria uma utilidade no sentido de impactar as outras criaturas, até visando a que elas não voltassem a cometer atos que mereceriam supostamente a pena de morte, ou viessem a ter o impulso e não resistissem ao impulso. Na verdade, Rodrigo, isso tudo vai na contramão da lei de Deus, da mensagem de Jesus e dos ensinamentos de Jesus.
Em verdade, essa é talvez uma linha sofismática de raciocínio, né? Você parte de premissas comprometidas lá na fonte. Quando você parte dessas premissas, você chega a uma conclusão. Só que ela está em sintonia com a premissa e não com a verdadeira ou verdadeiro ponto de partida. Então, na verdade, isso não serve como impacto. As pesquisas dizem isso, que os que saem das cadeias ou os que fogem das cadeias voltam a reincidir nos mesmos crimes. A questão está, evidentemente, na consciência, e como processos de educação na Terra já demandam ciclos curriculares, de trajetória curricular, no plano do espírito isso demanda muitas encarnações. Eu estava lembrando aqui, né, que a gente olha aonde o tráfico está implantado, né, nessas comunidades onde é que a gente vê o tráfico de drogas implantado. A pena de morte ali existe, né? Todo aquele jovem que vai para o tráfico, ele sabe que ele vai viver até uns 20, 22 anos, se der sorte, se não for preso. Quando é preso, ainda vive um pouco mais. E isso não impede que ele vá para lá. A perspectiva de morrer não impede de ir para ali. Então, a pena de morte, né, não tem esse peso de fazer com que o indivíduo não, eu vou morrer, não vou. É um apelo, né? O medo de morrer. Aliás, nós constatamos isso à mesa mediúnica. Nós conversamos com os espíritos e eles dizem que estiveram no tráfico. Alguns deles dizem que desencarnaram ou foram desencarnados, né? Aos 17 anos, aos 18 anos. Eles contam isso. E eles declaram que sabiam que estavam nessa trilha e que esse era um desfecho previsível, até esperado por eles, e assim também em breve tempo. Isso absolutamente não uma informação importante aqui, ó, a Mônica Miranda está convidando o Rodrigo a aparecer no Grupo Espírita Principiantes de Boa Vontade, na Rua Araçá, número 105, em Ricardo de Albuquerque, para conversar mais sobre o tema. Que beleza, né? Isso? As casas espíritas participando aqui do nosso debate. Parabéns, Mônica. Vai lá, Rodrigo. Tem duas mensagens aqui do Fabiano de Japeri. Ele bota assim: boa tarde, queridos irmãos. Eu sou contra a pena de morte, pois em nossa história universal sempre houve esta pena e não vi melhora nenhuma. Os irmãos do meu convívio acham que eu sou bobo por pensar assim, mas prefiro ser um bobo, mas fico com Jesus. E ele fala assim: eu tenho uma pergunta. Se esses irmãos condenados, né, à pena de morte, quando chegam no mundo espiritual, junto com falanges trevosas, não podem causar mais mal? Dirceu. Eles quando chegam lá, eram pessoas que faziam mal aqui, quando chegam no mundo espiritual, não podem, sem o corpo físico, fazer mais mal? Há essa possibilidade. Eles chegando lá, bom, aí realmente dá uma opinião sobre isso, né? O que eles vão fazer no plano espiritual? Pode ser que eles vão direto lá para o umbral, fiquem lá internados no umbral, e aí realmente eles não têm chance de fazer mal, né? Pode ser que fiquem ainda rodando por aqui pela Terra. A experiência nos grupos mediúnicos, a gente vê que eles não ficam presos, né? Eles estão soltos aí entre a gente, né? Como Paulo falou, estão se acotovelando. Mas ou entre nós ou junto de outros que estão na mesma faixa no plano espiritual, né? Olha, isso lembrou Eurípides Bassanufo. Isso. Quando os sacerdotes em Sacramento disseram que ele estava louco por querer trazer à tona entendimentos doutrinários de algo derivado de sabe de onde, né? Então você está louco. Ele disse: bendita então essa loucura que faz fazer a distinção entre o bem e o mal. Então, meu amigo, se você está sendo chamado de bobo, na verdade isso é um elogio, porque nós somos raros no mundo em que vivenciamos os valores do Cristo. Isso é saber distinguir o bem do mal. Vamos lá, fala aí, você termina aí. Bonito, né? A frase é muito bonita. O que ele vai fazer no plano espiritual realmente é difícil da gente aqui, né, como simples mortais que somos, e ter a ideia do que será feito por um assassino como esse no plano espiritual. É difícil, não há como alguém aqui, se é que alguém saiba dizer precisamente o que vai ocorrer com esse espírito, que tome a palavra, porque realmente eu não sei responder essa.
A gente não tem receita de bolo, né? Mas a história, né, a experiência nos mostra que o cara que é um acelerado aqui, ele vai continuar sendo lá de lá, né? Então, mas aonde? O problema é esse. O nosso. Se ele vai no mundo espiritual, vai continuar fazendo mais mal, né? Ele vai ter a possibilidade de fazer, né? Bom, vai ter, aí você falou a palavra certa, vai ter a oportunidade, mas não sei se ele vai também ter a oportunidade de estar. Exato. É difícil da gente dizer. Né? Claro. É mas difícil. Existe sim a grande possibilidade dele estar lá, sem o corpo físico, aí se a gente vendo já é um problema, a gente sem ver, né? Eles relatam isso, descrevendo as minudências, em alguns casos. Em O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, já citei isso na segunda parte, os capítulos Criminosos Arrependidos e Espíritos Endurecidos. Essa obra magnífica, que contém a teologia espírita, é uma obra de Allan Kardec. Vamos lá, só para a gente ter mais aí, dá tempo de... a Sandra de Guadalupe, quais seriam as alternativas à pena de morte, Moisés? As alternativas seriam a formação inicialmente dentro do lar. Os pais buscando de forma categórica vivenciar valores e oferecer exemplos e diretrizes do bem. Com o exemplo do amor, com a estrutura fundamentada dentro do lar, nós buscamos realizações íntimas de equilíbrio emocional e passamos a ter a semente dos valores que nada fora do lar vai nos tirar. Uma vez estabelecidas as diretrizes do Evangelho na vida de todos nós, nos apresentando uns aos outros como espíritos e apresentando Jesus em nossas vidas, nós podemos estar diante de qualquer alternativa. Aquela estrutura de consciência é um legado de luz e de despertamento que nós poderemos ter como possibilidade muito grande de optar no momento do testemunho. Então isso tira todas as possibilidades de nós nos afastarmos do bem. Temos essa estrutura. Então a responsabilidade de quem quer ser pai, de quem quer ser mãe, quem quer formar um lar, saiba que está construindo a sociedade a partir dentro do seu próprio lar, a partir das suas próprias escolhas de exemplos perante uns aos outros. Essa estrutura é que vai dar base, a célula máter da sociedade é a família. Então, se nós queremos realmente prevenir a condição de insalubridade, miséria, de vício, do mal que possa alguém optar fora em sua vida, fora do lar, que comece a receber de dentro do lar essa estrutura e não exigir mais de ninguém. Estava lembrando aqui de um funcionário que eu tive numa das minhas equipes. Em um determinado momento, eu conversando com ele, ele falou assim: seu Paulo, eu era chefe do tráfico, daí me falou o nome da comunidade. Em determinado momento da minha vida, eu conheci minha esposa, evangélica, e aí, lidando com ela, fui conhecendo, né, uma outra realidade da vida e cheguei à conclusão que se eu queria formar uma família e aí educar meus filhos, eu não podia seguir essa vida. Saiu da vida e era uma pessoa honestíssima, era a pessoa da minha confiança. Ele que tomava conta para nego não roubar. E era uma pessoa, e é interessante que, né, ele tinha uma visão de vida muito amadurecida, né? E veio de lá. O cara era o chefe do tráfico. Foi de lá que ele trouxe esse amadurecimento. Então a gente observa como é possível, né? Como existem caminhos para a pessoa sair. Eu conheço traficantes, ex-presidiários que são donos de empresa, eu conheço algumas pessoas que vieram, né, que passaram por grandes dificuldades nesse campo, né? Só para a gente poder encerrar, vou passar mais uma pergunta aqui, agora para o Moisés. Se os brasileiros escolherem a pena de morte, não teremos aí a manifestação da vontade divina, considerando, segundo o velho ditado, a voz do povo é a voz de Deus? Ana Lúcia de Campo Grande. Uma excelente pergunta, né?
A justiça humana, segundo Pedro de Camargo, ela engatinha na direção da justiça divina. Quando o homem cria, por exemplo, a vistoria de um automóvel, quando cria o problema das drogas, do álcool, como é que chama aquela... A vistoria que tem dos carros... A lei seca. A lei seca. A lei seca é uma forma de fazer com que a pessoa se conscientize que ela não pode beber e depois dirigir. Então, não se preocupar em educar a pessoa a não beber, mas em punir. E nem por isso diminuir os números de multas. Então, isso é o quê? É a justiça humana tentando chegar próximo da justiça divina, mas nós estamos muito longe dela ainda, porque a justiça humana não é acompanhada de misericórdia. A justiça divina é. Porque ela é educativa e sempre nos dá ensejo de reafirmação perante nós mesmos. Então, nós temos o livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio pode ser feito de forma equivocada. E nem por isso, coletividades inteiras podem decidir por algo que estejam totalmente contrários às leis de Deus. E possam estar vivendo a exacerbação do egoísmo, da vaidade e a vontade de consertar as coisas em nome de Barrabás, mais uma vez. Jesus foi condenado à voz do povo, A voz do povo, coletividade condenou em detrimento de Barrabás. E não era a voz de Deus. A gente tem que ter bastante cuidado com isso, né? Perfeito. Não pode... Pode falar. Deixa eu só fazer uma observaçãozinha sobre a voz do povo ser a voz de Deus, contrapondo-se a isso, o grande paladino da paz e do amor, o grande Mahatma Gandhi, disse que em questões de consciência não vigora a lei da maioria. Vou repetir porque isto é fundamental. Em questões de consciência, nós lembramos como espíritas que a lei de Deus está escrita na consciência, em questões de consciência não vigora a lei da maioria. Com certeza. Até porque a gente sabe que pela falta de amadurecimento da humanidade, né, e ainda somos massa de manobra. Como aconteceu lá, com os judeus influenciando para que Jesus fosse condenado. Se fosse um julgamento, se o povo realmente tivesse a visão correta, Jesus jamais seria condenado. Até porque ele tinha feito tanto bem para aquele povo. E a nossa querida Amélia Rodrigues diz que correu como um rastilho de pólvora naquelas mentes que estavam ali, um processo obsessivo coletivo, né? Estamos chegando aí ao final do nosso programa. Eu vou só responder uma coisa aqui que um dos ouvintes me mandou aqui para eu não esquecer. O tema de segunda e de quinta-feira que vem no debate, para que possam se preparar, né? Trazer as perguntas. Segunda-feira estaremos falando sobre divórcio. A equipe lá do Eduardo estará falando sobre divórcio. E na quinta-feira estaremos falando sobre eutanásia. Mais um tema aí de fôlego. Valorização da vida, né? É mais um tema polêmico que as pessoas, às vezes, em meio ao sofrimento dos seus parentes, optam por isso. Como optam, em meio à violência, a eliminar o criminoso, né? Então, a gente tem trazido aí temas bastante relevantes, bastante interessantes. Só agradecer aí a participação dos internautas, dos nossos amigos do Face, do pessoal que mandou mensagens pelo WhatsApp, mandaram via telefone lá pela Sheilinha. Então, agradecer a todos e convidá-los a semana que vem estarem aqui participando do nosso debate, não só do nosso debate, toda a programação da Rádio Rio de Janeiro, que é uma programação riquíssima, cheia de informações, que acrescenta muito para o ser humano, né? Então, todos nós temos que valorizar essa rádio maravilhosa chamada Rádio Rio de Janeiro. Venha fazer parte dela, torne-se mantenedor, vá para o clube da fraternidade, vamos trabalhar juntos para que cada vez mais a nossa mensagem possa chegar aos lares do Brasil e do mundo. Então, estamos ficando por aqui, agradecemos aos nossos ouvintes e semana que vem estaremos aqui. Segunda, tema divórcio, quinta-feira, tema eutanásia. Fiquem todos em paz. Debate na Rio. O programa que você acabou de ouvir foi um oferecimento do Clube da Fraternidade. Com a sua contribuição, estamos construindo um mundo melhor. Rádio Rio de